Daí ele dá um amém bem batista mesmo, assim, né? Um amém que nos acorda, assim. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é a gente se acostuma, tá? Na verdade, o tema é a gente se acostuma, mas não devia. Eu fiquei pensando nesse tema há um tempo atrás, quando eu li um texto muito conhecido que tem na internet, daquela Marina Colasanti, e ela trabalha esse tema de uma forma bem genial, e aí nós vamos falar sobre isso também. Eu queria ler com vocês um texto que está em Ageu, capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia, ou você pode acessar aí o seu celular. Ageu, capítulo 1, apenas um versículo, que é o versículo de número 4. Ageu, capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim, ó, o texto: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, algumas traduções diz, enquanto a minha casa continua destruída? Estou vendo algumas pessoas procurando aí. Ageu é o menor livro depois de Obadias, ele é bem chatinho de achar mesmo. Aí eu falei esse domingo retrasado que em Obadias você esconde uma nota de 100 e ninguém acha, né? Em Ageu você esconde uma de 50 e também fica difícil de encontrar. Então Ageu capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Bem, depois nós vamos voltar aqui para esse texto, para esse tema aqui, para esse versículo propriamente. Bem, então a gente se acostuma, mas não devia. Se você for pensar comigo aqui, e esse é o propósito, que nós pudéssemos pensar junto. Então, enquanto eu falo, você pudesse ir aí pensando. A gente se acostuma com algumas coisas na nossa vida, mas se formos pensarmos a fundo, não deveríamos ter nos acostumados. E em contrapartida, a gente não acostuma com algumas coisas, as quais nós deveríamos termos nos acostumado. Então são duas vias. De um lado, eu me acostumo com um monte de coisa que eu não deveria me acostumar, e também eu não me acostumo com um monte de coisa em que eu deveria me acostumar. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não se acostumaram, mas deveriam se acostumar. Alguém que casou recentemente, às vezes, tem dificuldade para se acostumar com a vida de casado. E aí não consegue se acostumar. O celular continua no silencioso, às vezes, né? Mas o cara já está casado, tem que se acostumar, né? Às vezes volta para casa tarde e não liga para avisar, mas já deveria estar se acostumado, porque o casamento é uma coisa, quando você entra agora, você tem que se acostumar, né? E muitas coisas, em muitas áreas sobre o casamento, a gente precisa nos acostumar. E existem algumas outras coisas que a gente se acostuma, mas não devia. Eu lembro, por exemplo, uma vez o meu pai me disse assim: olha, Alan, dinheiro para nós não é problema. Eu falei, puxa, como não, né? Eu fiquei pensando, tá? Eu não tinha 70 anos ainda. Eu falei, poxa, tá caducando já, meu pai. Como que dinheiro para nós não é problema, né? A gente tem uma vida super tranquila aqui, simples, né? Aí eu falei para ele, pai, como assim dinheiro não é problema? Ele falou, não é problema, nós já nos acostumamos sem, não é mais problema isso. O problema são outras coisas. Então, às vezes a gente se acostuma a ficar sem dinheiro, né? E outras pessoas não acostumam, né? Tem aquelas pessoas que elas entram na internet, lá no e-commerce, compra tudo e depois não termina de realizar a compra, deixa o carrinho cheinho lá no site, fecha o site e vai fazer outra coisa. Então, não se acostumou
a ficar sem dinheiro. E dinheiro é uma coisa que a gente tem que perguntar, às vezes, será que a gente deveria mesmo nos acostumar sem? Ou deveríamos ir atrás de prover recursos para a nossa família ter uma condição melhor? Infelizmente, o Evangelho da Prosperidade, ele supervalorizou essa questão do dinheiro, e supervalorizou tanto que outras igrejas mais sérias, para não cair no mesmo pecado, acabou não falando do assunto. E às vezes parece que Deus não quer a nossa prosperidade, mas se tem uma coisa que Deus quer, é a nossa prosperidade. Mas prosperidade ia ser uma palavra muito fraca se nós limitássemos ela a apenas uma condição financeira. Prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade na Bíblia chama de shalom, ou seja, é uma paz em plenitude, em que diversas áreas da sua vida alcançam uma harmonia, não só a área do dinheiro, mas sua saúde, seu relacionamento na sua casa, sua condição emocional e espiritual. Isso tudo, quando ganha alcança uma plataforma de harmonia, isso sim é prosperidade, não só dinheiro. Mas dinheiro é uma coisa que às vezes a gente se acostumou sem, mas não devia. Existem outras coisas que as pessoas se acostumam de tal forma em que não conseguem ficar sem. E aí eu me lembro, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que a gente se acostumou e a gente parece que não consegue mais ficar sem, né? E em 2015, acho que muitos aqui vão lembrar, um juiz maluco lá decretou que o WhatsApp tinha que ser bloqueado de uma forma nacional. E aí a empresa teve que acatar essa liminar e etc. E ela bloqueou o WhatsApp. E aí eu lembro que na primeira hora eu fiquei feliz. Eu falei, vou viver minha vida agora, né? O WhatsApp está bloqueado. Mas depois de 3 horas eu já estava querendo entender melhor a história. Quem é esse juiz? Quem ele pensa que é? Né? Para fazer isso com a gente. Então a gente se acostumou a algumas coisas tecnológicas. E às vezes a gente se acostuma tanto que, como diz Adélia Prado, uma poetisa, que o tecnológico se tornou tecnoinlógico. Percebe isso? Porque nós nos acostumamos e nos prendemos tanto que algumas tecnologias agora elas são como que ilógica. Há alguns dias eu ouço bastante o podcast das entrevistas do Pânico, e um cara que foi amigo e caminhou com aquele Chorão do Charlie Brown, ele, quando fizeram a pergunta, o que mais você admirava no Chorão, né? E ele falou uma coisa que eu achei fantástica, falou assim, cara, o Chorão, ele era uma pessoa que não tinha celular. Todo mundo, a mulher dele, filho dele, queria encontrar, ele tinha que ligar no celular do guitarrista, no celular do produtor, porque não conseguia achar ele não queria ter celular. Então ele não se acostumou com essas coisas. Nós nos acostumamos, talvez nos acostumamos mais do que devíamos, e aí que está a chave para hoje, é isso, a gente se acostuma, mas não devia, né? Lá em casa, minha esposa não chegou aqui ainda, mas até hoje, por exemplo, ela não acostumou de eu me enxugar com a toalha dela, e não vai se acostumar, né? É uma coisa que eu esqueço, e eu sou daltônico, e eu sempre me escondo atrás disso. Poxa, eu pensei que a sua era verde, não era a laranja para mim era verde, e na verdade a verde que era laranja, enfim. E aí eu me escondi atrás disso, mas até hoje ela não se acostumou. E tem muitas outras coisas que a gente se acostuma, mas não devia. Às vezes eu abro lá o armário da minha cozinha e tem um monte de tapoé da minha mãe lá, e aí eu já me acostumei com aquelas tapoé, mas não são minhas. Será que talvez não tem alguém aqui que se acostumou com um livro lá na sua casa que não é seu? Ou um CD, se não é CD, é coisa que a gente quase não ouve mais com essas plataformas aí de música. Mas às vezes a gente se acostuma com alguma coisa, uma blusa que um amigo esqueceu, e a gente se acostuma com aquilo, mas aquilo não é nosso. Então a gente se acostuma, mas não devia. Pessoas se acostumam, por exemplo, a chegar atrasado. É uma coisa que a gente naturalmente se acostuma, mas não deveríamos. Eu trabalho numa empresa que é uma empresa alemã, e eles têm uns horários, principalmente das vezes que eu tive a oportunidade de ir na Alemanha fazer algum trabalho lá. Algumas reuniões estavam marcadas, por exemplo, para 15h37. Os horários não são redondos, eles têm esses negócios de uns horários meio quebrados, e mesmo assim, naquele horário, todo mundo está lá.
porque as pessoas são comprometidas com os horários, e a gente às vezes se acostuma a chegar atrasado em reuniões familiares, em outros compromissos profissionais, enfim, mas não deveríamos nos acostumar. Eu lembro uma vez que eu estava indo de carona lá para a empresa na Alemanha, e aí o estacionamento era bem grande, e nós fomos uma das primeiras pessoas a chegar com o carro ali no estacionamento, mas o meu amigo que estava dirigindo o carro, ele parou o carro distante assim, e aí nós descemos do carro e fomos caminhando até a empresa, e quando estava chegando na empresa, eu fui vendo aquele monte de vaga que estava mais perto da empresa. Eu perguntei para ele, poxa meu, por que a gente não parou o carro aqui do lado, né? E ele falou assim, não, essas vagas mais próximas a gente deixa para quem estiver atrasado, para não se atrasar mais ainda. Então é toda uma cultura de comprometimento com os horários, mas aqui é outra história, aqui a gente se acostuma a chegar atrasado, mas não deveríamos. Nesse texto aqui, irmãos, de Ageu, para a gente entrar aqui na palavra, Ageu ele profetiza depois do cativeiro da Babilônia, e ele foi usado por Deus para profetizar, encorajando o povo a construir o templo que estava destruído. Tinha um rei no contexto de Ageu, que era o rei Ciro. Não quero ser muito profundo aqui nesse contexto histórico aqui, mas o rei Ciro, ele ficou sabendo que havia uma profecia de que o cativeiro da Babilônia deveria durar apenas 70 anos. E aí ele então começa a entender a profecia, começa a entender o tempo em que ela deveria se cumprir, e ele entende que já deveria ter se cumprido. Então ele mesmo assina lá um mandato para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, porque o cativeiro já tinha dado o seu prazo. E aí o povo volta para Jerusalém. Tem um cara que ele lidera essa primeira turma que vai para Jerusalém, que volta do cativeiro, que é um cara chamado Zorobabel. E eles voltam, e quando eles chegam a Jerusalém, é claro, está totalmente destruída. Eles têm uma missão. A missão deles, primeiro, eles querem começar primeiro edificando as suas vidas, reconstruindo o templo. E diz aí o capítulo 1 de Ageu e capítulos seguintes, que eles começam então a reerguer o templo. E aí eles começam pelo altar, eles conseguem reerguer o altar do templo, e depois eles colocam a base dos fundamentos do templo. E quando eles colocam as bases do fundamento do templo, uma emoção ali acontece, porque havia pessoas que saíram de Jerusalém pequenininhos e tinham visto a glória do primeiro templo, e aí eles estão vendo ali, mas enfim, o texto diz que há uma emoção tão grande que voz de choro se mistura com voz de riso, e ninguém consegue perceber quem está chorando e quem está rindo. Pensa no contexto, como que ficou a emoção das pessoas quando viram Zorobabel e outras pessoas edificarem os fundamentos do templo. Mas aí chegam os samaritanos, e era um povo misturado, e já tinha trago bastante encrenca ali para o povo de Israel, e os samaritanos vão lá e querem fazer uma parceria com o Zorobabel, para uma aliança, para ajudar a edificar o templo, mas havia interesses políticos, e Zorobabel não cede a essa parceria. Ele fala, não vamos fazer aliança com vocês, nós vamos seguir sozinho aqui na edificação do templo. E aí os samaritanos começam a interpor contra a construção do templo, de forma que a construção, depois de colocarem a base dos fundamentos ali do templo, a construção, a reforma parou, geral. Às vezes a gente pensa que só no Brasil que começa e para, mas não. No Antigo Testamento tem algumas coisas que começa e para também. E aí a obra parou de uma maneira tal que as pessoas não iam mais lá para o templo, edificar o templo. Os samaritanos, eles mandam uma carta para o rei, inventando um monte de história. O rei, um outro rei, na frente de Ciro, manda parar a construção do templo. E aí eles entendem que não deveriam mesmo construir. E aí eles pegam agora, voltam para suas casas. E aqui nesse texto, quando diz que a casa deles era de fino acabamento, há uma intenção de dizer o seguinte, porque quando o Ciro mandou o povo voltar para
Jerusalém, Ciro mesmo deu um monte de utensílios do templo que haviam sido roubados do templo, e madeiras boas e tudo mais. Então dá a entender que alguns historiadores dizem o seguinte, que eles pararam de levantar o templo e usaram o mesmo material para levantar as suas casas. Então o material que era usado para construir o templo é usado para a casa deles, por isso que a casa deles tem um fino acabamento. E aí, em uma casa de fino acabamento, de conforto, de sofisticação, vamos chamar assim, o que acontece com o povo? O povo se dá acomodado. Eles ficam na casa deles e eles esquecem de que precisam edificar o templo. E aí passam-se 16 anos aproximadamente, pelas minhas contas, que eles começam a viver sem o templo. Eles se acostumaram a viver sem a presença do templo, sem o significado que o templo tinha para a cultura deles, para a forma de vida deles, para o estilo de vida deles. O templo, que era o lugar da adoração dos judeus, agora eles não têm mais esse lugar para ir, porque eles não terminaram de levantar o templo. E o pior, eles não se importam de não mais terem um templo para irem adorar a Deus. E eu fiquei pensando comigo sobre isso, sabe? Eles se acostumaram com as suas casas confortáveis e com a ausência do templo, com a ausência de um lugar na vida deles para que eles pudessem adorar. Em outras palavras, eles se acostumaram com a ausência do sagrado. Não tem mais, a sua vida não consegue mais equilibrar entre as suas atividades rotineiras da semana e a necessidade de nutrir a sua vida espiritual. Então eles não nutrem mais a sua vida espiritual, e está bom assim mesmo para eles. Eles estão acostumados a ficarem nas suas casas e a não mais ir ao templo adorar a Deus. E aí Deus usa o profeta Ageu para dizer isso para eles: olha, vocês estão acostumados com as suas vidas, mas a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. A vida não é só vocês ficarem nas suas casas sofisticadas, aconchegantes, e a minha casa ficar destruída, e a minha casa ficar vazia. Então eles se acostumaram a ficarem sem o templo, a ficarem sem o lugar de adoração. E muitos de nós, muitas vezes também nos acostumamos a ficar sem a igreja. Irmãos, é mais fácil você ficar sem frequentar uma igreja do que você frequentar uma igreja. É muito mais difícil fazer parte de uma igreja, e é muito mais fácil você ficar na sua casa. Em outras palavras, quem aqui já parou de ir à igreja sabe, no primeiro mês talvez você ainda sente uma vontade de vir, no segundo mês você lembra que você poderia ter ido, no terceiro mês, no quarto mês em diante, você fica como o povo aqui judeu, se acostuma com a sua casa, com os seus lugares ali de adoração, e você pouco mais se importa para a casa de Deus. Por isso que em Atos 2, diz assim, que a igreja primitiva, no primeiro século, eles perseveravam na comunhão. O que significa isso? Significa que para eles estarem em comunhão, eles tinham que perseverar, eles tinham que insistir contra a sua carne para estar em comunhão. Eu já disse aqui e outras vezes, e repito, igreja não é uma coisa que às vezes você vai acordar e vai dizer assim: nossa, que vontade enorme de ir para a igreja, aleluias. Não, nem todas as vezes eu acordei assim. Para ser sincero, muitas vezes eu não acordei assim. Igreja é uma coisa que você acorda e você considera a importância de estar com os irmãos, e aí você faz de fato um sacrifício para você sair da sua casa, para você sair da sua cama quente às vezes, para você deixar alguma outra tarefa que você tinha para fazer de lado, para depois ir vir à casa de Deus. É uma coisa que você persevera para fazer, que você tem que se esforçar em fazer, porque a nossa tendência natural é muitas vezes ficar em casa, ainda mais hoje em dia, nessa época de internet, dessa tecnologia que às vezes pode se tornar tecnológica, como eu falei. A pessoa, ela pode colocar um louvor e falar assim: ah, aqui tá bom. Porque a igreja é complicado, a gente vê muitas pessoas na igreja que a gente acha que elas não deveriam estar na igreja.
Mas nós nos esquecemos que nem mesmo nós talvez deveríamos estar aqui. O pastor Maurício disse que uma vez conversando com uma pessoa, ele fala assim: eu não vou na igreja não, a igreja só tem hipócrita. E aí ele falou para a pessoa assim: não, mas pode vir, cabe mais um. Tem um amigo meu que ele diz assim: viver com os irmãos no céu, ô glória, viver com os irmãos na igreja, aí é outra história, peraí, não é bem assim. Mas igreja é esse lugar, irmãos. Igreja é esse lugar onde nós recebemos a oportunidade de praticar o que Jesus Cristo disse a Pedro, que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. É um lugar bom para praticar isso, a igreja. Então nós não podemos nos acostumar a outras coisas que de certa forma ocupam o lugar da igreja. Por exemplo, ir lá no YouTube e ouvir uma pregação do Ed René é muito bom, mas isso daí não pode ocupar o nosso lugar na nossa vida de adoração, que é em comunhão com os irmãos. Nelson Bobil, que ele tem um livro chamado Os Sem Igrejas, ele diz o seguinte, que as pessoas hoje estão nas suas casas, participando dos cultos pela internet, e estão felizes e estão dizendo: eu e meu mouse serviremos ao Senhor. Porque é esse o contexto hoje, do momento em que nós estamos vivendo. A internet e outras coisas tentam ocupar o lugar do tempo, mas a igreja é uma coisa importante para as nossas vidas. O profeta Ageu, ele é usado por Deus para alertar as pessoas sobre isso, da importância que tem nós congregarmos, nós nos reunirmos, nós estarmos juntos. Como o Rodrigo aqui citou o Salmo, e é onde o povo de Deus está reunido, o Senhor ordena a sua bênção. Aqui, irmãos, aqui nesse lugar, na presença de outras pessoas, amém, juntos, o nosso culto, ele é mais completo, e eu não tenho dúvida disso. Tem um evangelista que diz que existem só duas coisas que nós podemos fazer sozinhos, na verdade, que existem duas coisas que nós de forma alguma podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é sermos cristãos. Não tem como nós sermos cristãos isolados. É necessário que nós venhamos para esse lugar. Então, a gente se acostuma, mas não devia. E uma das coisas que a gente se acostuma é a não dar valor para a reunião na igreja. A gente se acostuma a isso, mas nós não deveríamos nos acostumarmos. Uma outra coisa que eu estava aqui pensando sobre que a gente se acostuma, mas não deveríamos, com a graça de Deus, sabe? A graça que nos perdoa, a graça que nos inclui, a gente se acostuma muito com isso, e às vezes a gente acaba vivendo uma vida de pecado, como diz Bonhoeffer, a gente considera a graça barata demais. E a gente, por conta que nós temos um Deus que perdoa, a gente está às vezes até mesmo premeditando o pecado. Eu posso fazer isso, eu posso viver dessa forma mesmo, porque Deus perdoa, e a gente se acostuma muito com a graça, mas nós não deveríamos. O Salmo 103, ele diz que nosso Deus é misericordioso, que nosso Deus é compassivo, que nosso Deus é longânimo, que nosso Deus é tardio em irar-se. E a gente se prende a tudo isso e acaba vivendo de qualquer maneira, mas a gente não devia. A gente se acostuma, mas não devia. Eu fiz teologia, levei quase 6 anos para acabar por causa do meu trabalho, que eu acabava tendo que faltar bastante por conta de viagens e etc. E aí depois eu fui fazer uma pós-graduação em religião e cultura, e aí eu fiquei muito preso em livros e livros, pesquisas que eu tinha que fazer, e eu lembro que eu tinha me acostumado a não ler mais a Bíblia. Eu lia livros acerca das Escrituras, e achava que isso estava tudo bem. Eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou lendo um monte de coisa aqui acerca da Bíblia, porque a gente também se acostuma às vezes a não ler a palavra de Deus. E por mais que existam livros acerca das Escrituras de grandes autores, nada supre o lugar da palavra de Deus pura e crua quando nós a lemos, do jeito que ela é ali. Então a gente se acostuma, mas a gente não devia. A gente se acostuma, por exemplo, a não sermos quem nós somos, e isso é muito duro, né? Tem um psicanalista que ele diz o seguinte, que todo mundo, se eu não me engano é Carl Jung que diz isso, que
que todo mundo nasce o original, mas morre cópia. Morre cópia de alguém, se parece com alguém, ou às vezes, no nosso contexto, se parece com todo mundo, e a gente se acostuma a não sermos quem nós não somos. A gente se acostuma. A gente se acostuma com máscaras. E Deus não se relaciona com máscaras. Quando eu fico pensando na cruz de Jesus, e acontece vários sinais ali quando Jesus Cristo morre na cruz, e um dos sinais é o véu do templo que é rasgado. E a gente sabe que o significado do véu do templo que é rasgado é que agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Era isso que significava, que havia um véu que separava, você conhece a história. Mas eu tenho para mim que quando o véu do templo é rasgado, o que Deus estava querendo, pelo menos me dizer, era que a minha máscara podia ser rasgada, e agora eu podia ser, diante de Deus, quem de fato eu sou. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, é se relacionar com a pessoa que você pensa que você é. Deus só se relaciona com quem de fato nós somos. Por isso que aquele publicano e aquele fariseu vai ao templo, e o publicano não consegue fazer outra coisa a não ser esmurrar o seu próprio peito e pedir por misericórdia. Ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele esmurra o peito e se diz pecador, 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 pecador. Enquanto o fariseu está com todos os seus créditos, está com todas as suas credenciais do bom cristão, do bom crente, do bom evangélico. E aí, como termina o culto, a gente tem mania de dizer o seguinte: como você saiu do culto? Como você sai do culto? Né? Eu saio do culto melhor do que eu entrei. O único nesses versículos aqui, nessa parábola que Jesus contou, que saiu do culto melhor do que entrou, foi o publicano. Porque diz o texto que ele saiu de lá justificado. Porque lá dentro ele não ousou ser quem ele gostaria de ser, mas lá dentro ele acabou sendo quem de fato ele era, um pecador. Irmãos, se não dá para ser perfeito, e não dá mesmo, isso é uma grande ilusão. A gente não vai ser perfeito. Perfeito tem que ser o nosso intento. Ou seja, eu tenho um reto intento, eu desejo ser perfeito, mas eu já tenho que saber que eu não vou ser perfeito. Então, se não dá para ser perfeito, o que nos resta agora é sermos sinceros, sermos quem de fato nós somos. E é com essas pessoas que Deus quer lidar. Então, às vezes a gente se acostuma a sermos quem nós não somos. E por último, a gente se acostuma com Jesus Cristo pregado na cruz. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer. As pessoas usam correntes e Jesus está lá na cruz. Você vai a um cemitério e existem várias cruzes nos sepulcros em que Jesus Cristo está pregado nelas. Você entra em algumas repartições, até mesmo públicas, estão querendo tirar isso, mas às vezes em repartições mesmo públicas existem lá um crucifixo, um Jesus preso na cruz. Mas você já parou para pensar que Jesus Cristo ele ficou na cruz somente 3 horas ou 6 horas? E a gente se acostumou com Jesus Cristo na cruz, e Jesus Cristo na cruz diz respeito a um Jesus que é Salvador. Mas cabe a nós também considerarmos que Jesus Cristo não está mais na cruz, e quando Ele não está mais na cruz, Ele é não só Salvador, mas Ele é Senhor. Ou seja, há uma relação entre eu e Deus, em que Ele não é só meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Então eu tenho que me curvar à sua vontade, eu tenho que me curvar ao que Ele quer, porque se Ele é um Senhor, há um domínio em seus braços. Se Ele é um Senhor, há um cetro, há um trono. E o que eu preciso fazer, muitas vezes, é obedecer. Mas às vezes a gente se acostuma a ter um Deus Salvador, e a gente vai, e Deus é meu Salvador, Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar. Ok, isso tudo é verdade, mas nós não podemos nos acostumar de que o mesmo Jesus, que é Salvador, Ele também é o Senhor das nossas vidas, amém? Então a gente se acostuma, mas tem um monte de coisa que a gente se acostuma, mas não devíamos. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Bondoso Deus, que nós possamos nesta manhã continuarmos digerindo essa palavra, de que a gente se acostuma com algumas coisas e que o Seu Espírito Santo está nos incomodando para não acostumarmos com isso, Pai.
para sairmos da comodidade, para conseguirmos resgatar as nossas vidas do conformismo, Pai, para não nos acostumarmos com aquilo que é sagrado, Pai, com a ausência do que é sagrado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Seu Espírito Santo continue nos incomodando durante esse domingo, durante essa semana, sobre algumas coisas que nós nos acostumamos, mas não devíamos. Em nome de Jesus, amém. Eu vou chamar o Rodrigo para